Salve Maria. Vamos falar aqui sobre a questão das almas do purgatório, se elas podem interceder por nós ou não, né? Existem algumas opiniões entre os teólogos, né? Alguns falam que não pode e alguns falam que pode. E os dois têm razões bem fortes para defender cada opinião a esse respeito, né? Aqueles que argumentam contra, dizendo que as almas do purgatório não podem interceder, eles dizem o seguinte: que é inútil invocar a intercessão das almas do purgatório. Os que são contra a questão de pedir intercessão das almas do purgatório, eles dizem o seguinte: que somente os bem-aventurados do céu, eles veem um reflexo na essência divina dos nossos desejos e pedidos, sobretudo quando tem alguma relação com eles mesmos. Porém, as almas do purgatório não gozam todavia da visão beatífica. É inútil invocá-las. O primeiro argumento é o seguinte, traduzindo, né? Os santos no céu, eles contemplam a Deus. E contemplando a Deus, contemplando a Trindade, quando alguém faz um pedido a algum santo, Deus permite, né? Deus concede a graça pela própria contemplação que os santos têm de Deus. Por exemplo, eu faço um pedido a Santa Teresinha, a São Francisco. Então Deus me concede, melhor dizendo, a graça daquele santo a qual eu me dirigi, ouvir aquela minha oração. Então, por conta da visão beatífica, da, dele já estar contemplando a Deus, por isso ele consegue ouvir a oração de quem se dirigiu a ele, ou a ela, né? Aquele santo ou santa. Já as almas do purgatório, como elas não estão contemplando a Deus ainda, face a face, elas não podem interceder por conta disso. Isso é um dos argumentos, né? Que fala contra. O segundo ponto seria que as almas do purgatório, ainda que sejam superiores a nós, porque elas não podem pecar mais, né? Mas elas são inferiores enquanto a situação penal em que se encontram. Elas não estão em estado de orar por nós, mas só nós que estamos em estado de orar por elas, né? Pelo ato de caridade. Esse seria o segundo ponto, para dizer que as almas do purgatório não intercedem por nós. O terceiro ponto é a oração litúrgica, que a igreja, na sua oração perfeita, e que nada falta nesta oração perfeita, ela jamais faz uma invocação das almas do purgatório, para que nos ajudem com suas orações. No caso, este silêncio que a igreja coloca, né, dentro da liturgia, ou seja, não invocando as almas do purgatório, mas sim pedindo por elas, seria para esses teólogos uma prova que as almas do purgatório não intercedem. O quarto ponto seria se concebe muito bem a invocação dos santos, que gozam já de Deus e não experimentam necessidade alguma. Porém, parece pouco delicado pedir algo a quem está sofrendo e necessita mais de nós que nós dele. Ou seja, ele vai colocando que seria até um pouco insensato achar que, né, aqueles que estão sofrendo, precisando de oração, vão estar ouvindo as nossas orações e pedindo por nós. Aí é mais um motivo que alguns teólogos discordam que as almas do purgatório possam interceder. Por isso eles negam, perdão, a intercessão das almas do purgatório, por essa questão. O quinto ponto seria ninguém pode dar o que não tem, né? E como a questão substancial de todas as nossas petições é de um dia nós chegarmos à bem-aventurança eterna,
Então, já que as almas do purgatório não estão na bem-aventurança eterna, elas não podem interceder com eficácia e nem podem interceder nesse sentido, né? Porque ninguém dá o que não tem. Então, esses seriam os pontos que negam a intercessão das almas do purgatório. Aí os argumentos a favor das almas do purgatório, que dizendo que elas intercedem, né? As almas do purgatório estão unidas a nós pelo vínculo da caridade. Olhemos bem para isso. A caridade, como ensina Santo Tomás, é uma amizade que supõe o intercâmbio dos próprios bens. Logo, se nós oferecemos nossas orações em justa reciprocidade pela caridade, as almas do purgatório nos ajudariam com suas orações, por esse ato de caridade, né? Existe aqui o argumento é o seguinte: existe um intercâmbio de amizade entre as almas do purgatório e as almas e as pessoas da terra. Existe um intercâmbio de caridade entre os santos no céu e nós. E nós não podemos esquecer que elas conservam a recordação e o amor dos daqueles que foram caros para elas, né? Por exemplo, no purgatório, as pessoas não têm a memória apagada, elas têm a lembrança dos entes queridos, das pessoas próximas, né? E também eles têm a caridade universal, ou seja, então, os teólogos falam que, de fato, sim, elas podem interceder, sim, por conta desse olhar universal de caridade, né? Dessa caridade universal, melhor dizendo. O segundo ponto é que fala o seguinte: não importa que elas não conheçam nossas petições particulares. Perdão. Elas sabem muito bem que estamos cheios de necessidades e podem pedir ao Senhor que nos ajude, ainda que ignorem concretamente em que. Ou seja, o que os teólogos que são a favor que as almas intercedem por nós dizem o seguinte: embora essas almas não saibam as nossas necessidades todas, né, em particular, cada detalhe, mas elas podem pedir a Deus, mesmo assim, para que nos abençoe, nos guarde, nos dê as graças que nós precisamos. Outra questão, né? Nós tampouco sabemos se os nossos entes queridos estão no purgatório e se os nossos sufrágios enviados são de fato necessários. A gente não sabe se um parente nosso que morreu está no purgatório, né? Ele pode já estar no céu ou não, né? E outra coisa também, como disse São Tomás de Aquino, a gente pode notar o que acontece, no caso na Terra. Ele vai colocando assim, por exemplo, deixa eu ler aqui na intro, né? A partir do que disse Santo Tomás, podem inteirar-se do que ocorre na Terra, pelo que dizem que vão chegando no purgatório. O anjo da guarda ou uma especial revelação de Deus. Ou seja, o anjo da guarda pode colocar algumas coisas para aquela alma do purgatório, né? Seria uma questão. Ou por uma revelação especial de Deus para aquela alma, e assim ela
cheia de caridade interceder. É uma das questões, né? O terceiro ponto seria o seguinte: é certo que pelo seu estado penal, porque está sofrendo as penas do purgatório, elas estão em situação inferior à nossa. Porém, tenha-se em conta que a oração não se apoia em direito algum sobre a justiça de Deus, e sim na sua pura misericórdia e liberalidade divina. Do contrário, a gente poderia dizer que os pecadores não poderiam suplicar nada da misericórdia de Deus. Se a gente falasse isso, seria uma grande heresia, já que sua situação diante de Deus é muito inferior à das almas do purgatório, que ao fim e ao cabo estão em graça e em amizade com Deus, e têm asseguração na sua salvação eterna. O que está dizendo aqui? Em certos pontos, as almas do purgatório são inferiores, no sentido que elas estão ainda pagando penas muito sérias, né? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, quem não está no estado de graça, quem não está nessa amizade com Deus, pode interceder por alguém? E Santo Tomás e outros santos falam que pode sim, porque a misericórdia de Deus pode alcançar, né? Deus, na sua liberalidade, na sua generosidade, escuta também a oração dos pecadores, se eles oram com sinceridade, mesmo estando nesse estado inferior, né, de não amizade com Deus. Outra questão. Por outra parte, a magnitude de seus sofrimentos, ou seja, das almas purgatórios, não lhes impede no livre uso das suas faculdades psicológicas, já que o embotamento da mente, que neste mundo se produz, é demasiado intenso. Ela procede das faculdades orgânicas ao serviço da inteligência. As penas do purgatório, ainda que sejam muito intensas, são de ordem estritamente espiritual. O dogma da comunhão dos santos proporciona outro argumento muito forte. Existe uma influência mútua e como uma espécie de fluxo e de refluxo entre as três regiões da Igreja de Cristo. A Igreja triunfante, purgante e militante, que é uma só, né? Agora bem, em que pode consistir essa influência do purgatório sobre os militantes, senão as orações que essas santas almas oferecem a Deus por nós? Esta lei é universal, e os laços da caridade que unem o purgatório com a terra obedecem também a essa lei, estão debaixo dessa lei. Outra questão. É certo, enfim, que a Igreja nunca invoca na sua liturgia as almas do purgatório. Porém, sabe-se que é costume de invocá-las e estender esse pedido a todo o povo cristão. E nunca foi proibido nem desaconselhado fazer essas súplicas às almas do purgatório. Existe uma oração dirigida às almas do purgatório que foi indulgenciada por Leão XIII, dia 14 de dezembro de 1889. Nela se pede às almas do purgatório que intercedam a Deus pelo Papa, pela exaltação da Santa Mãe Igreja e pela paz das nações. Pronto, eu falei os teólogos que aprovam e os teólogos que desaprovam, né? Peço perdão que eu estou um pouco ruim da garganta aí. Acabo que demorando muito aqui na leitura, né? E estou fazendo a tradução direto do espanhol, tá bom? Simultâneo.
Como se vê, os argumentos são fortes, por um e outro lado. Tendo-se em conta também que a razão vai colocando como forte as motivações contrárias ou assertivas e positivas tanto de um como do outro. Nós sabemos que é prática universal dos fiéis invocar nas suas necessidades, né, as almas do purgatório. Nos parece que pode concluir nos seguintes pontos. Não existe inconveniência em invocar as almas do purgatório em nossas necessidades. Porém, tendo à nossa disposição a poderosa intercessão da Santíssima Virgem e a dos santos no céu, que são muito superior, em todo caso, às almas do purgatório. E sendo pouco delicado pedir uma graça ao que, em certo sentido, necessita mais que nós, temos de preferir oferecer desinteressadamente e de forma esplêndida nosso sufrágio sem pedir-lhes nada em retorno. Já se encarregam elas só pelos impulsos de caridade e de gratuidade de interceder por nós, em máxima medida, no, no tocante do que elas possam fazer. E mais tarde também o farão no céu. Que está resumindo o que é concluído aqui pelo Rui Marinho, né? Na conclusão ele coloca o seguinte: é uma prática que tem se feito ao longo dos séculos de invocar as almas do purgatório, a intercessão delas, mas quando a gente tem uma necessidade, a gente deve recorrer primeiro à Santíssima Virgem e aos santos, embora não haja pecado em recorrer às almas do purgatório. Mas ele fala que é mais belo, é mais caridoso a gente pedir pelas almas do purgatório, pedir por elas e não a elas. E saber que elas podem sim estar intercedendo por nós, por gratidão, por caridade, né? E sabendo que quanto mais nós rezarmos pelas almas do purgatório, oferecermos penitências, sufrágios, quando elas chegarem no céu serão grandes intercessoras nossas. Então, fica aqui a orientação do que esse grande teólogo Rui Marinho nos coloca, né?